Mostra que você é galo doido de verdade, curte, compartilha e vem com a gente nessa jornada gloriosa. O apito soou, e com ele, a esperança do torcedor voltou a pulsar com força total. A notícia que acaba de explodir no universo atleticano promete resgatar um dos pilares defensivos do Galo. Bruno Fuchs está de volta. Após ser emprestado ao Palmeiras até o fim de 2025, o zagueiro retorna à Arena MRV com uma missão clara: ajudar Cuca, o comandante alvinegro, a impulsionar a reação do time no Brasileirão e firmar a defesa que vinha oscilando. O anúncio veio acompanhado de uma declaração de força: venho para vencer, prometeu Fuchs logo que pousou em Belo Horizonte. E, com isso, reacendeu o sonho sul-americano e a confiança de uma defesa com alma de campeão. Com contrato válido até dezembro de 2028 e a selagem de um vínculo que o garante por mais 4 anos, o retorno de Fuchs representa também uma vitória estratégica da diretoria atleticana, que preza pela estabilidade financeira e esportiva em um momento de equilíbrio delicado. O Galo investiu pesado no defensor e viu seu patrimônio valorizado durante a passagem pelo Alviverde Paulista. O zagueiro foi titular em boa parte da temporada, firmou-se no sistema defensivo e ainda despertou interesse forte do Palmeiras, que avalia investir cerca de R$ 25 milhões para mantê-lo, sem pressa, segundo a apuração. No entanto, a conversa com Cuca foi determinante. O treinador, experiente e implacável, já sabia que precisava fortalecer seu elenco para as batalhas que vêm por aí. O Campeonato Brasileiro de 2025 está apenas na metade, mas os sinais emitidos até aqui mostram um Atlético oscilante, atualmente na 7ª posição, com um desempenho abaixo do esperado para um time que investiu mais de R$ 146 milhões em contratações este ano, o terceiro maior investimento do futebol nacional. A defesa, ponto crucial em qualquer desafio de longo fôlego, viveu momentos de instabilidade. Erros pontuais e falta de entrosamento foram perdoados durante as vitórias, mas se tornaram fatais em confrontos mais equilibrados. A lesão de peças importantes e a inexistência de opções realmente seguras deixaram Cuca sem a salvaguarda ideal em duelos decisivos. Agora, com a volta de Fuchs, o treinador respira aliviado, ainda mais porque o reforço chega já adaptado ao estilo de jogo do clube e traz em sua bagagem a experiência de casa vencedora. No primeiro contato com a imprensa, o zagueiro foi enfático: volto disposto a colocar o Galo de novo no topo. É por isso que vim. A declaração vem alinhada à mensagem de Cuca, que sempre defendeu a necessidade de pulmão novo e personalidade para levantar equipes em momentos críticos. E, se a promessa será cumprida, só o campo vai mostrar, mas o clima já mudou. A torcida, sempre exigente, agora respira mais fundo. Aos 26 anos, Bruno chegou ao Atlético em 2022, por empréstimo do CSKA Moscou, e teve passagem marcante, sendo renovado até 2028 graças ao bom desempenho. No Palmeiras, assumiu a braçadeira de líder da defesa e reforçou o status de jogador de alto nível no cenário nacional. Seu retorno é visto como recuperação de peça-chave e também um sinal para o mercado. O clube pode reter um atleta de grande valor técnico sem ceder a pressões financeiras imediatas, ao menos por agora. O contexto do Galo no Brasileirão não poderia ser mais propício para a reintegração de Fuchs. O time, que chegou a figurar entre os 6 primeiros, caiu para a 7ª posição, ainda dentro da zona de Libertadores, mas ameaçado por concorrentes diretos como Botafogo e Mirassol, que dividem o meio da tabela. O elenco precisa retomar identidade e conquistar vitórias nos clássicos e nas semanas mais duras, justamente o terreno que exige um defensor de presença firme e liderança. A estreia oficial ainda não tem data marcada, mas o calendário aponta o retorno para um confronto pesado. O Atlético enfrenta o Bahia no dia 12 de julho, pela rodada complementar do primeiro turno. Será o teste ideal para medir a influência de Fuchs no sistema defensivo. Cuca, que sempre prefere baixar o tom antes dos duelos, garantiu estar preparado. É um jogador que já conhece a casa, o clima, a exigência. Vamos usar isso ao máximo. E a torcida, por sua vez, se agita. Do altíssimo nível técnico ao caráter, e com uma pitada de redenção pessoal, a volta de Bruno Fuchs traz ingredientes para uma narrativa que empolga. Ele saiu por empréstimo justo para ganhar experiência em um rival direto, enfrentou a pressão da camisa alviverde, cresceu, mas sempre manteve o canal aberto com o Galo. Agora,
regressa como promessa de estabilidade, proteção e, sobretudo, vitórias. Dentro das 4 linhas, Fuchs desembarca justo quando o Atlético precisa de respostas rápidas. O campeonato segue a passos largos, sem pausas até o final do mês, e a cada jogo santista ou rival paulista pode minar a confiança do elenco. Ter um defensor confiável, apto a coordenar a linha de 4 e corrigir desvios com precisão cirúrgica, é mais que vantagem, é necessidade. E Cuca sabe bem disso. Em paralelo, o entorno do clube já reage com otimismo. A torcida, que estava ansiosa por notícias concretas no mercado, nem sempre atendidas, comemorou de imediato. As redes sociais explodiram com vídeos de recepção, faixas de apoio e montagens que já projetam Fuchs no pódio da Libertadores. O clube, que vive momento delicado financeiramente, fecha com chave de ouro, segura um ativo valorizado, atende ao vínculo e ainda resgata uma engrenagem que funcionava. É possível que, nos próximos dias, a diretoria confirme também o interesse em prorrogar o empréstimo de Caio Paulista, que veio como parte da operação envolvendo Fuchs. A dupla troca, costurada no início do ano, pode render frutos duplamente positivos, reforço à defesa e sombra qualificada para o ataque. Tudo isso com o cronômetro correndo, sem tempo para erros ou hesitações. Cuca, que já conquistou títulos com o Atlético, inclusive o Brasileirão, sabe que precisa de um elenco robusto para repetir façanhas. Porém, a fórmula não é simplesmente repetir o que deu certo. É necessário inovar, retomar a identidade e recuperar a postura vitoriosa desde o primeiro apito. A volta de um defensor estruturado, disciplinado e com altíssimo nível de passe é um passo concreto nessa direção. Por fim, a matéria deste retorno possui uma combinação rara: drama, redenção, estratégia e promessa de desempenho. Ao final das contas, o que se pede agora é simples: que Bruno Fuchs transforme sua promessa em ação, que a defesa se feche e que, com Cuca no comando, o Atlético volte a voar. A torcida sonha. O clube planeja. E o zagueiro, agora de volta a casa, promete: vim para vencer com o Galo. De volta ao CT do Galo, Bruno Fuchs foi recepcionado com festa pelos companheiros e pelo próprio técnico Cuca. O clima de reencontro foi marcado por abraços, risadas e uma rápida reunião com o treinador, que não perdeu tempo em traçar planos para a reintegração imediata do defensor. Para Cuca, a presença de Fuchs é mais do que um reforço técnico, é um elemento simbólico de reconstrução de uma mentalidade competitiva que o time parece ter deixado para trás em algumas partidas deste Brasileirão. E é nesse ponto que a promessa do jogador ganha ainda mais peso. Não voltei só para jogar. Voltei para vencer. Para dar sangue em campo. Para fazer esse time brigar lá em cima, declarou Fuchs, com a convicção de quem compreende a exigência da camisa alvinegra. O Atlético, acostumado a disputar título, sabe que qualquer vacilo pode ser fatal. E Bruno, com sua leitura de jogo apurada e boa saída de bola, representa a esperança de uma defesa mais sólida e consciente. O torcedor atleticano, sempre atento, já percebeu que o retorno de Fuchs não é apenas um gesto simbólico, é uma oportunidade real de retomar o protagonismo. A defesa, que em 2024 chegou a figurar entre as mais vazadas entre os times do G8, precisa de ajustes urgentes. A reincorporação do zagueiro pode ser o ponto de equilíbrio necessário para que o Galo reencontre a consistência defensiva que tanto fez falta nos momentos mais duros do campeonato. Nas arquibancadas da Arena MRV, o burburinho já é outro. As camisas com o nome de Fuchs voltaram a circular, e os gritos de incentivo ressoam com mais intensidade. Afinal, trata-se de um jogador que, mesmo jovem, já mostrou maturidade em decisões importantes, como na reta final do Campeonato Mineiro em 2023, quando foi peça-chave para assegurar o ímpeto ofensivo do Cruzeiro na final. Internamente, a comissão técnica também se movimenta para adaptar o sistema defensivo à presença de Fuchs. Cuca, que gosta de zagueiros com boa saída e visão, deve reposicionar as linhas defensivas para aproveitar o entrosamento que o jogador mantém com alguns companheiros. A tendência é que ele reassuma a titularidade ao lado de Lemos ou Rômulo, formando uma zaga técnica e de boa cobertura. Além da questão tática, a volta de Bruno Fuchs também traz alívio financeiro ao clube.
Caso o Palmeiras decidisse pela compra definitiva do jogador, o valor arrecadado seria bem-vindo, mas a manutenção de um defensor de altíssimo nível sem necessidade de nova negociação é um presente em meio ao mercado inflacionado e escasso de opções confiáveis. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria alvinegra avalia que o retorno de Fuchs também pode servir como exemplo para outros jogadores emprestados que hoje estão em outros clubes. A política do clube de emprestar atletas promissores para ganhar rodagem e retornarem mais maduros parece, neste caso, ter dado certo, e o caso de Fuchs pode inspirar um novo modelo de gestão de elenco. Outro ponto que não passa despercebido é o carisma do zagueiro com o grupo e com os torcedores. Reservado, mas respeitado, Fuchs nunca foi de discursos inflamados, mas sempre respondeu dentro de campo com entrega e profissionalismo. Seu retorno vem cercado de expectativa, mas também de confiança, algo raro num ambiente de tanta cobrança. O Atlético, atualmente sétimo colocado, soma 27 pontos em 16 rodadas. Está a 6 pontos do líder Flamengo, mas apenas 2 acima do nono colocado. O cenário exige urgência, mas também precisão. E nesse contexto, a presença de um zagueiro que conhece o clube, entende o peso da camisa e já provou sua capacidade, torna-se ainda mais valiosa. É inegável que o momento é de transição. A diretoria trabalha em silêncio para garantir reforços pontuais, enquanto Cuca tenta extrair o máximo de um elenco que mescla juventude com experiência. A volta de Fuchs simboliza essa tentativa de equilíbrio, juventude com bagagem, entrega com inteligência, ímpeto com estratégia. Com o mercado de transferências ainda aberto, os próximos dias serão cruciais para o futuro do Galo. Bruno Fuchs, ao retornar, ajuda a criar uma base sólida para que o clube continue mirando alto. A torcida, sedenta por conquistas, vê nele uma espécie de âncora emocional, alguém que retorna a casa com vontade de vencer e que não teme os desafios que virão. Nos treinamentos, Fuchs já mostra intensidade. Disputa cada bola como se fosse a última. Cobra, orienta, ajusta os companheiros, exatamente como Cuca gosta. Para o treinador, não há tempo a perder. E para o jogador, não há espaço para dúvidas, o momento é de ação, e ele está pronto para escrever mais um capítulo glorioso com a camisa do Galo. Pausa rápida, comenta aí o que você acha dessa fase do Atlético. E claro, deixa o like para espalhar esse vídeo na massa. Dentro e fora de campo, Bruno Fuchs demonstra que está totalmente alinhado com o novo momento do Atlético. Seu retorno não é apenas um reforço defensivo, mas uma injeção de energia emocional em um grupo que vinha carecendo de líderes naturais. Ele volta mais maduro, mais firme, mais consciente de sua importância. E, sobretudo, volta com sede de título, com fome de vitória, como ele mesmo cravou em sua reapresentação. Cuca, um dos treinadores mais respeitados do futebol brasileiro, enxerga nesse retorno uma peça-chave para consolidar sua estratégia de retomada. A temporada ainda tem muito a oferecer: Copa do Brasil, Sul-Americana e, principalmente, o Brasileirão. Para disputar cada uma dessas competições com seriedade e possibilidade real de título, é preciso ter nomes como Fuchs no elenco, jogadores que unem capacidade técnica, experiência, leitura tática e entrega absoluta. A conexão entre técnico e atleta é visível. Ambos compartilham o desejo de ver o Galo novamente entre os protagonistas do futebol nacional. Cuca sabe que, com um sistema defensivo firme, pode soltar o meio e o ataque, permitindo maior liberdade aos armadores e pontas, algo que faltou em algumas partidas recentes. Fuchs, por sua vez, não economiza palavras ao falar do desejo de levantar uma taça com a camisa alvinegra. Já fui feliz aqui, e vou ser ainda mais. Estamos voltando com tudo, afirmou, com os olhos brilhando e o semblante decidido. A torcida, empolgada com o retorno, prepara uma recepção especial para o primeiro jogo do Defensor em casa. As redes sociais se inundam de mensagens de apoio, vídeos de suas melhores jogadas e até montagens projetando Fuchs como capitão em um futuro próximo. O torcedor atleticano, exigente e apaixonado, reconhece quando a entrega é verdadeira, e Bruno, com sua postura firme e promessas ousadas, já começa a reconquistar cada um deles. O elenco também reage positivamente.
Companheiros como Bataglia, Saravia e Edenilson destacaram a importância de sua presença no vestiário, principalmente nos momentos de pressão. Em uma temporada longa e desgastante como a de 2025, ter jogadores que entendem a essência do clube e saibam administrar o peso da camisa é tão fundamental quanto ter qualidade técnica. E Fuchs oferece tudo isso em pacote completo. Com a sequência de confrontos importantes se aproximando, incluindo duelos contra adversários diretos como Internacional e Red Bull Bragantino, a presença de um zagueiro confiável torna-se fator de segurança. Em campo, Bruno não é apenas um defensor. É um organizador silencioso, que antecipa jogadas, cobre os espaços com inteligência e acalma o sistema defensivo com passes precisos. Sua leitura de jogo, moldada em experiências nacionais e internacionais, faz diferença em cada lance. A projeção para o restante do campeonato passa, em boa parte, pela estabilidade defensiva. O Atlético tem qualidade ofensiva, nomes importantes no meio de campo e jogadores decisivos. Mas é a solidez lá atrás que sustentará os sonhos da massa atleticana. E nesse cenário, Fuchs surge como peça central. Seu retorno significa mais do que uma recomposição de elenco, representa a retomada de um espírito combativo, resiliente e, acima de tudo, vencedor. Não é exagero dizer que a temporada de 2025 ganha um novo fôlego com essa volta. A narrativa da recuperação do Galo, após um início irregular, encontra em Fuchs um personagem perfeito para liderar a virada. De volta ao clube que acreditou em seu potencial, após um empréstimo que o amadureceu, ele retorna como símbolo da reconstrução. A frase dita no primeiro dia de reapresentação continua ecoando nas dependências da Arena MRV: "Eu voltei para vencer." E, diante do que se vê nos treinos, nas palavras de Cuca e nas expectativas da torcida, tudo indica que essa promessa pode se tornar realidade muito em breve. O Galo está em transformação, e Bruno Fuchs, ao que tudo indica, será um dos pilares dessa nova era alvinegra. Se a bola confirmar o que o coração do torcedor já sente, 2025 pode ser um ano inesquecível. E quem sabe, no fim da jornada, a imagem de Bruno Fuchs erguendo uma taça com o escudo do Galo ao peito se torne um dos símbolos da retomada atleticana. Porque quando um guerreiro promete vitória, a arquibancada acredita. E o campo, cedo ou tarde, responde. Valeu demais por acompanhar até aqui. Agora mostra que é da massa, se inscreve, deixa o like e fortalece o canal do Galo.